Boas-vindas! É ótimo ter todo mundo aqui para mais uma análise da revista Pet. Sabe aquela frustração na hora de colocar a comida no potinho do gato? Pois é, a gente entende. A grande dúvida sempre aparece. Afinal, o que é melhor, ração úmida ou seca? Bom, com um olhar clínico, mas super acolhedor, vamos desvendar esse mistério de uma vez por todas nessa explicação de hoje. Para deixar tudo bem prático, o nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos rápidos. Primeiro, o dilema da ração. Depois, o critério de escolha. Em seguida, o fator hidratação, o custo real dessa brincadeira e, para fechar com chave de ouro, a dieta mista ideal. Vamos lá? Então, começando pelo nosso ponto número 1, o dilema da ração. Ou melhor, aquela frustração diária de quem cuida de gatos. É uma cena super clássica, né? A gente abre aquela latinha de ração úmida e, num piscar de olhos, o gato devora tudo, mas o pote da ração seca fica lá, intacto o dia inteiro. Ou então rola o exato oposto. O felino só dá uma beliscada na úmida e exige o grãozinho crocante. Aí fica a pergunta: qual é realmente a superior? Olha só, a verdade é que a gente precisa quebrar esse paradigma. Não existe uma ração que seja absolutamente superior no vácuo. A melhor ração, na prática, é literalmente aquela que resolve o problema do pet naquele momento. Pode ser uma questão de hidratação, de controle de peso, do bolso da família ou até da rotina da casa. Isso nos puxa direto para o segundo ponto, o critério de escolha. Afinal de contas, quando é que faz sentido usar cada uma dessas texturas? A escolha vai muito, mas muito além de ser só molinha ou crocante. A ração úmida, por exemplo, é a verdadeira heroína para aqueles gatos que quase não bebem água, sabe? É maravilhosa para felinos com doença renal crônica que precisam daquela hidratação extra vindo da comida e até para ajudar no controle de peso, porque o volume dela enche a barriguinha trazendo saciedade com menos calorias. Ah, e sem contar os gatinhos idosos ou com gengivite, porque é muito mais fácil de mastigar. Por outro lado, a ração seca salva a vida quando a rotina é daquelas super apertadas. Se a comida precisa ficar de 8 a 10 horas no pote sem estragar, não tem jeito, é a seca. Ela também é a campeã para orçamentos mais controlados e, claro, o atrito da mastigação ajuda um bocado na prevenção do tártaro. Passando agora para o nosso terceiro tópico, o fator hidratação. E aqui a coisa fica muito interessante porque a gente entra na biologia pura dos felinos. O grande lance é lembrar de onde os gatos vieram. Eles são, evolutivamente, animais de deserto. O corpinho deles foi literalmente projetado pela natureza para extrair água direto da presa que eles caçam, e não para ficar tomando água de poça ou bebedouro. Para colocar isso em números, a ração úmida tem lá seus 75% a 80% de água. Já a seca, no máximo 10%. Ou seja, um gato que só come ração seca precisaria beber muita, mas muita água por conta própria para compensar. E adivinha? A imensa maioria não faz isso por puro instinto. E qual é o resultado dessa falta de água no dia a dia? Uma desidratação levinha, mas que é constante. E isso é um perigo silencioso. A longo prazo, os riscos são altíssimos. Estamos falando de cistite idiopática, que é uma inflamação na bexiga que dói demais, formação de cálculos urinários, que podem gerar obstruções seríssimas, e a temida doença renal crônica, que hoje em dia, infelizmente, é a principal causa de morte entre gatinhos idosos. É literalmente um problema que vai se acumulando ano após ano. Mas olha só que dado fantástico. Um único sachê comum, desse de 85 gramas de ração úmida, entrega de 60 a 70 mililitros de água purinha direto para o sistema do gato. Para dar uma perspectiva melhor, isso é mais que o dobro do que a maioria dos felinos costuma beber de livre e espontânea vontade no bebedouro durante um dia inteiro. Então, oferecer alimento úmido não é só um luxo ou um agradinho de fim de semana. É uma das medidas preventivas mais vitais que a gente tem nas mãos para proteger o sistema urinário deles. Bom, com a parte da saúde entendida, a gente precisa cair na real e olhar para a rotina da casa. Vamos para o quarto ponto, o custo real. Sabe quando a gente olha para a prateleira e bate aquela sensação de que a ração úmida é um absurdo de cara? Acontece que a matemática da nutrição não funciona pelo preço do quilo, mas sim pelo custo de cada caloria que vai para o pet. Pegando uma média das rações super premium, a seca é super densa. Ela tem umas 3.800 calorias por quilo. Isso joga o custo de 1.000 calorias lá para uns R$ 4,70. A úmida, como é quase toda feita de água, tem uma densidade calórica super baixa. O resultado? Essas mesmas 1.000 calorias vão custar na faixa de R$ 50. É isso mesmo, a ração úmida chega a ser 10 vezes mais cara por caloria. E como fica o bolso no fim do mês? Vamos imaginar um gato adulto de 4 quilos, que precisa de umas 200 calorias por dia. Uma dieta 100% seca sairia por volta de R$ 28,50 no mês.
Bem tranquilo, né? Agora, uma dieta 100% úmida pularia para incríveis R$ 300 por mês. Mas notem a terceira opção, uma dieta mista, meio a meio. Ela sai por cerca de R$ 165 mensais. Fica claro na hora o porquê de combinar essas duas texturas é a melhor estratégia para equilibrar o orçamento da casa sem sacrificar a saúde. E isso nos leva certinho para nossa última etapa e talvez a mais importante de todas, a dieta mista ideal. Vamos ver como fechar esse quebra-cabeça entre biologia, rotina e o bolso. A recomendação dos nutricionistas veterinários costuma ser super direta. O cenário dos sonhos para um gato saudável é garantir entre 60% e 70% das calorias diárias vindo da ração seca. Isso traz aquela praticidade e segura os custos. Os 30% a 40% restantes a gente preenche com as calorias da ração úmida, garantindo a hidratação que, como vimos, salva vidas, além daquele sabor que eles amam. É literalmente unir o melhor dos dois mundos. Tá, mas e na prática, no meio daquela correria da semana? É só seguir um roteiro super simples. Passo 1, coloque a porção calculada da ração seca no café da manhã. Como ela não estraga tão fácil, pode ficar lá no potinho de boa enquanto todo mundo sai para trabalhar ou estudar. Passo 2, na hora do jantar, quando tem gente em casa para dar uma olhada e recolher depois, sirva o sachê ou a lata da ração úmida. E o passo 3, que não pode faltar nunca, água sempre fresquinha em bebedouros largos. Gatos odeiam potes fundos onde os bigodes ficam esbarrando nas bordas, viu? Mas calma lá, tem alguns errinhos de rotina que a gente precisa fugir com todas as forças. Primeiro de tudo, nada de misturar ração úmida e seca no mesmo pote ao mesmo tempo. A umidade estraga rapidinho e vai contaminar os grãos secos. Segundo, fuja das transições bruscas. Qualquer mudança na comida tem que ser feita aos pouquinhos, ao longo de 7 a 10 dias, senão o gatinho vai ter problema de estômago com certeza. Terceiro, nunca esquente a ração úmida no micro-ondas. Isso cria uns pontos muito quentes que podem queimar a boquinha deles. Se precisar quebrar o gelo da geladeira, use um banho-maria morno. E o quarto, a úmida não pode ficar no pote por mais de 4 horas. Sobrou? Pote fechadinho e direto para a geladeira. Chegando no finalzinho da nossa explicação, fica aquela dúvida de ouro. No fim das contas, como saber se a estratégia deu certo? É só ficar de olho no dia a dia. Se o gatinho devora a porção com vontade, bebe uma aguinha extra, usa a caixinha de areia com boa frequência para fazer xixi e o peso dele está estável, maravilha, a estratégia está perfeita. Um gato que torce o nariz para a ração seca pode estar apenas pedindo a textura e a água que a biologia dele exige. Já o que rejeita a úmida, às vezes só quer a crocância. Entender esses sinais e ajustar a rotina é o grande segredo. E assim fechamos mais essa análise de hoje. Afinal, vale pensar, o que o prato de comida do felino hoje está determinando sobre a saúde dele amanhã? Para conhecer rankings independentes e continuar desvendando como cuidar dos nossos gatos da melhor forma, acompanhe a Revista Pet, nutrição que você pode confiar. Acesse revistapet.com.br. Um abraço e até a próxima!